Continuando então, né? A gente então divide didaticamente o sistema nervoso em sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal e sistema nervoso periférico. Então, agora a gente vai começar o sistema nervoso periférico. Ele também é dividido em estruturas, né? Anatomicamente falando, que são os nervos, os gânglios e as terminações nervosas, ok? Bom, a gente vai ver cada uma delas em especial. Já os nervos, eles podem ser divididos em nervos cranianos, que saem do encéfalo, e nervos espinais, ou espinhais, que saem da medula, certo? Espinal. Sendo que os nervos do encéfalo, que são, né, os cranianos, podem ser tanto sensitivos, motores e viscerais. A gente vai ver isso também. E da medula também, tá? Gânglios e as terminações nervosas, sistema nervoso periférico. Então, nessa figura, mostra, né, a medula espinal, que está no centro, né, de rosa, ela é parte do sistema nervoso central, e o que está saindo dela de amarelo são os nervos, certo? O que são nervos mesmo, gente? São aqueles conjuntos de axônios e dendritos, certo? Que levam impulsos nervosos para o corpo inteiro e para o encéfalo e medula espinal. Bom, então vamos lá. Aqui dá para ver melhor, ó, o que é exatamente um nervo, né? Que eu fiquei falando o que era nervo, mas beleza. Olha só que são conjuntos de fibras, né, nervosas. Essas fibras são conjunto de axônios, né, e dendritos no caso, tá? Olha para vocês verem o tanto de axônios que tem, né, dos neurônios. Aqui a gente vê nessa figura até a bainha de mielina, estão vendo? Por isso que o nervo tem essa cor, né, mais clara, vamos pôr assim, tá? Por conta da bainha de mielina, né? Então, eles são milhares, né? Pensa, de axônios, né? Olha só. E os axônios são grandes mesmo, tá, gente? A gente pensa que célula é pequena, lógico, né? Mas os axônios, eles podem ser enormes, né? Gigantes, né? Saindo, por exemplo, do encéfalo até o dedão do pé, certo? Formando um nervo, tá? Enfim. E aqui nessa figura a gente vê também um gânglio nervoso. O que são gânglios que eu falei já, né? Gânglios são formados por corpos celulares de neurônios também, tá? Então os axônios eles podem sair tanto desses corpos celulares dos neurônios como do córtex, por exemplo, né? Cerebral. Como também da substância cinzenta da medula espinal, certo? Que todos eles têm corpos celulares, né? De neurônios, ok? Então, esse é um nervo. Um gânglio, então, é aquilo que eu já falei, que são conjunto de corpos celulares de neurônios, certo? Aqui nessa figura, a gente vê resumidamente, depois eu vou até mostrar uma figura melhor para vocês, né? O que acontece em relação à medula espinal. Aqui vocês estão vendo as vértebras, né? A parte posterior ou atrás da vértebra, né? Essa aqui, certo? Da coluna vertebral, ok? Que dá até para sentir, né? Na nossa coluna, você passa assim, tem essa parte do ossinho, né? Das vértebras. E aqui está a medula espinal, certo? Saindo dela, a gente tem os nervos, que são esses de roxo, ok? Tem a parte posterior, ou seja, que é de trás, né? A parte posterior, que eu já falei também. E a parte anterior da medula, que eu vou mostrar numa figura melhor como o que acontece. Mas os gânglios, eles ficam na parte posterior, ó, essas bolinhas, né? Dilatações, tá? Ficam na parte posterior, certo? E aqui a gente vê uma figura, né, da inervação do corpo inteiro, né? Lógico que não tá mostrando toda a inervação, mas alguns nervos principais, tá? Do corpo inteiro. Os gânglios ficam então na parte posterior, né, saindo da medula espinal. Os nervos são, né, o que sai que vai se propagar no corpo inteiro, e as terminações nervosas é onde os nervos eles chegam, por exemplo, em músculos, né?
ou nas glândulas, né? Onde ele vai inervar, ok? Então, vamos lá. Importante, né? A medula, né, espinal, saindo da medula espinal ou entrando na medula espinal, a gente tem as raízes dos nervos. Tem as raízes que começam os nervos e as terminações nervosas que terminam, né, os nervos, por assim dizer, certo? Então, a raiz ventral ou anterior, ou que está na frente, né, saem os nervos motores, que eu vou explicar o que é, e da raiz dorsal ou posterior ou atrás, né, chegam os nervos sensitivos, certo? Então vamos lá, o que é isso? Aqui essa figura dá para ver bem melhor. Olha só, deixa eu pegar aqui uma cor azul, vamos ver. Aqui na medula, aqui tá mostrando esse corte aqui, ó, né, um corte transversal, certo? A gente vê de novo a substância cinzenta, que é a parte central da medula, onde tem também corpos celulares dos neurônios, né? E a substância branca, que já tem só dendritos e axônios, certo? Então, saindo da medula, a gente tem as raízes nervosas, que é essa parte aqui, né? A parte posterior, ó, que é a parte de trás, né? Que eu falo para vocês, essa parte aqui de trás, certo? A gente sai as raízes nervosas, né? Estão vendo? As raízes posteriores ou sensitivas, certo? E aí, logo depois, forma um gânglio aqui, né? Vocês estão vendo que o gânglio, ele é tipo um aglomerado, né? De corpos celulares, ok? Parte posterior, então, é formado por raízes nervosas sensitivas e depois vem um gânglio, certo? E do outro lado a mesma coisa. Beleza? E aqui na parte anterior tem as raízes nervosas motoras, ok? Saem as raízes nervosas motoras, certo? E não tem gânglio nessa parte. E aí depois do gânglio, né, aí formam tanto as raízes nervosas motoras como a sensitiva passam do gânglio e aí forma o nervo, né? O nervo, ele tem tantas raízes motoras como tem tanto fibras motoras como fibras sensitivas, ok? É misturado, né? Certo, pessoal? Aí, aqui eu fiz um resuminho para vocês, ó. Nos gânglios é uma dilatação presente em certos nervos, né? Espinais, por exemplo. Possuem corpos celulares de neurônios sensitivos, né? Porque está na parte posterior, beleza? Então, tem corpos celulares de neurônios sensitivos. Os nervos, então, são formados por diversas fibras nervosas, né? Que é o conjunto daqueles axônios, lembra? Formam fibras nervosas, tá? Partem do encéfalo e da medula espinal e atingem diversas partes do corpo. Tem tanto fibras sensitivas como motoras. E as terminações nervosas, né? A gente não vai entrar em detalhes sobre as terminações nervosas, porque são vários tipos. Então, elas podem chegar no músculo, elas podem chegar numa glândula, certo? E aí elas tem a liberação de neurotransmissores e a propagação do impulso nervoso, né? Ok? Placas motoras, por exemplo, é um exemplo de terminação nervosa, né? Onde o axônio chega, as fibras nervosas chegam no músculo para o músculo poder se contrair, beleza? Ok, pessoal? Só para falar para vocês, né? O que é fibra nervosa motora e sensitiva, né? Como o próprio nome diz, a fibra motora, ela vai levar um impulso para o músculo, por exemplo, para o músculo se contrair, né? Motora. E a fibra sensitiva? A fibra sensitiva, ela traz a informação para o sistema nervoso central, traz a informação do músculo, né, por exemplo, para a medula espinal ou para o encéfalo, ok?
ou traz a informação de pressão, né? Informação de temperatura, informação de dor, tá? Então, é sensitiva, ela traz essa sensação, né, que a gente deveria ou vai sentir para o sistema nervoso central. E a motora, ela leva a resposta, né, do sistema nervoso central para o músculo, por exemplo, ou para a glândula, por exemplo, ok? Então, vamos lá. Voltando, né? Então, os nervos são divididos em nervos cranianos e nervos raquidianos, né? Ou da medula espinal. Os nervos cranianos, como vocês veem aqui, eles estão em amarelo nessa figura, tá? Os nervos cranianos são formados por pares. Então, são 12 pares de nervos cranianos, né? Quem estuda isso na anatomia, a gente tem até que decorar esses 12 pares de nervos. A gente tem, por exemplo, o primeiro, o nervo óptico, né? Depois tem o óculo motor, que é o segundo par, terceiro par, o nervo troclear, né? Enfim. E esses nervos, eles podem ter tanto raízes nervosas sensitivas ou motoras ou mistas, tá? O nervo trigêmeo, por exemplo, que é o quinto par de nervo craniano, ele sai aqui, né? É um que fica aqui, sai aqui, e ele é trigêmeo porque ele forma 3 ramos aqui na nossa face e vai inervar a nossa face, certo? E aí tem algumas doenças relacionadas a problemas com esses nervos, enfim. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso, tá? Mas o que é que eles fazem? Eles conectam o encéfalo, né, a órgãos dos sentidos e a músculos, tá? Eles não conectam só a parte da cabeça, mas eles também, por exemplo, o nervo vago, né, que é o 10º par, ele chega até o abdômen, né, e inerva vários órgãos, certo? Então, são muito importantes esses nervos cranianos, 12 pares de nervos cranianos. E a gente tem, ó, aqui, como eu disse para vocês, né, as linhas vermelhas são formadas por fibras motoras, ou seja, eferentes, ou seja, que sai do encéfalo e vai levar o impulso nervoso para o órgão. E são formados, o azul, né, por fibras aferentes, ou seja, o estímulo chega através dessas fibras para o encéfalo, tá? Então, aqui nessa figura tem um resuminho bem legal, né? O primeiro par de nervo craniano é o olfatório, depois é o óptico, depois é o oculomotor, né? O olfatório e o óptico são formados por fibras sensitivas, né? Porque faz total sentido, né? A gente sente o cheiro, né? E aí leva a informação, esse nervo olfatório leva a informação para o nosso encéfalo, né? O óptico, a mesma coisa, a gente olha, né? Enxerga, ele leva a informação para o nosso encéfalo, tá? O troclear, o oculomotor também tem fibras motoras, enfim, para vocês terem uma noção, né? Não precisa, obviamente, decorar, mas quem quiser saber, né, é muito interessante, certo? Ó, e aqui o nervo vago que eu falei para vocês, que é o 10º par, né? Ele inerva pulmão, inerva coração, intestino, né, estômago, enfim. E aí, e os nervos raquidianos, que são os nervos que saem, né, da medula espinal? Eles são formados por 31 pares de nervos, certo? Enquanto os que saem do encéfalo são 12 pares, os que saem da medula são 31 pares, né? E eles saem da medula daquele jeito que eu falei para vocês, né? Através daquelas raízes nervosas, ok? Então, a gente tem 8 pares de nervos cervicais, né? 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares, 5 pares de nervos sacrais e 1 par de nervo coxígeo, certo? Indicando também que eles seguem, né, o padrão da coluna vertebral, que é a coluna cervical, torácica, lombar e sacral, ok? Conectam a medula espinal às células sensoriais e músculos.
nervos também, certo? E tem aquela história, né? A mesma história. Os nervos sensitivos, eles vão trazer a informação dos músculos das células sensoriais para a medula. E os nervos motores, eles vão levar o estímulo, né, para as células musculares e sensoriais, ok? Ou glândulas, né? Melhor dizendo, tá? Bom, e aí a gente tem as respostas reflexas medulares. Vamos lá para elas agora. Então, vamos lá. A gente tem o que a gente chama de arco reflexo. O que são arcos reflexos, né? São respostas rápidas para situações de emergência do nosso corpo, tá? Então, essas respostas, elas não possuem interferência do encéfalo, ou seja, são só da medula, né? Elas não sobem até o encéfalo para o encéfalo, sei lá, né? Organizar a resposta, né? Ou preparar uma resposta diferente, uma resposta mais complexa. Então, são respostas medulares, certo? A gente tem respostas mais simples, como o reflexo patelar, e a gente tem respostas um pouquinho mais complexas, mas que ainda assim não são tão complexas que envolvam o encéfalo. Então, vamos lá, para o reflexo patelar, que é essa primeira figura aqui. Patela, né? Que é aquele ossinho do joelho, certo? Não sei se vocês já repararam, ouviram ou já foram no médico e o médico colocou deu uma martelada de leve, né, na patela, né, de vocês. O que acontece? Quando a gente dá essa martelada na patela, o pé, rapidinho o pé sobe, assim, chuta, né, como se fosse chutar o médico mesmo, certo? É uma resposta de arco reflexo medular, simples, é a mais simples que tem, né? Tem que ter isso, na verdade, né? Se você não chutar o médico, alguma coisa está errada, certo? O que acontece, né? As fibras sensitivas aqui do músculo, né? Elas chegam através da raiz dorsal, né? Que é a fibra sensitiva chega aqui através da raiz dorsal ou posterior, e aí encontra com o neurônio motor, né? Aqui o corpo celular do neurônio, que está bem na substância cinzenta, né? Aqui, deixa eu pôr. Aqui, ó, o corpo celular, né? Tá bem na substância cinzenta, né? Corpo celular do neurônio motor. E aí, a resposta é enviada através do neurônio motor para o próprio músculo, certo? Então, envolvem dois neurônios. Um neurônio sensitivo, que traz né, essa informação, né? Informação, ó, opa, bateram na minha patela. Então, o neurônio sensitivo traz essa informação para a medula óssea e aí o neurônio motor leva a informação para o músculo, fazendo o músculo chutar, certo? Um neurônio motor e um neurônio sensitivo, ok? Já no segundo caso aqui, existem, na verdade, 3 neurônios em vez de ser só 2. A gente tem um neurônio sensitivo, um neurônio de associação ou associativo e o neurônio motor. Mas, mesmo assim, esse neurônio associativo, ele está dentro da medula óssea, medula espinal, desculpa. Ele não vai para o encéfalo, tá? Então, é o reflexo, por exemplo, quando você coloca a mão no fogo, assim, sem querer, né? E logo assim, e logo depois você tira a mão rapidamente, assim. Às vezes você nem sente a dor. Você já põe a mão na chama sem querer e já tira logo, às vezes sem sentir a dor, certo? O que acontece? Vem o estímulo, né? Vem o estímulo para a medula através de um neurônio sensitivo, certo? E aí, esse estímulo, ele passa para um neurônio associativo dentro da medula espinal, tá? Na substância cinzenta, porque é onde tem os corpos celulares, ok? Dos neurônios motores, no caso, tá?
E aí, esse neurônio associativo passa essa informação para o neurônio motor, que sai e vai... O neurônio não, né? O neurônio fica. Mas aí, a informação sai através, né, do axônio dele e vai até o músculo. E aí faz tirar logo a mão da chama, né? Para não queimar sua mão, ok? Entenderam isso? São respostas rápidas. Geralmente, você nem... Na verdade, você não pensa para você dar essa resposta, né? O seu, por exemplo, a sua perna chuta o médico sem você pensar. Você, até na segunda, né, questão também, quando você vê que você tá pondo a mão na chama, você já tirou a mão da chama, né? Porque a resposta é muito rápida, ok? Então, até o seu encéfalo atinar para isso, você já tirou a mão da chama. Essa é a resposta, né, de arco reflexo, entenderam? Ok, beleza. E para terminar, a gente tem a divisão funcional do sistema nervoso periférico. Então, até aqui a gente viu as estruturas do sistema nervoso periférico, né, anatômicas, e as respostas medulares. Mas a gente tem a divisão funcional do sistema nervoso periférico. O que é isso? São divididas em atividades voluntárias e atividades autônomas, né? O que são as atividades voluntárias? Pensar, movimentar um braço, mudar a expressão facial, né? Tudo isso a gente tem um certo controle, né? Dependendo da expressão facial. Brincadeira, tá, gente? A gente tem um certo controle, né? Então, o que tem? A gente tem controle dos nossos músculos estriados esqueléticos, certo? Que é o músculo do braço, da perna, né? Da face, ok? Então, a gente chama essa parte, né, do sistema nervoso periférico de sistema nervoso periférico somático, porque são os nervos do sistema nervoso periférico que inervam os músculos estriados esqueléticos, que são músculos voluntários. A gente contrai a partir da nossa vontade, ok? E aí, a gente tem as atividades autônomas, ou seja, do sistema nervoso periférico autônomo, porque são automáticas, independem da nossa vontade, são involuntárias. O que são essas respostas? São batimentos cardíacos, né? Não depende da gente. Peristaltismo, né? Que são os movimentos do estômago, do intestino, certo? Ou seja, inervam aquelas musculaturas que não são estriadas esqueléticas. São a musculatura dos órgãos, por exemplo, do estômago, do intestino, né? Que são da musculatura lisa, certo? Que são involuntárias. E de uma musculatura estriada cardíaca, que não é estriada esquelética. Diferente, tá, gente? A estriada cardíaca é involuntária também, ok? Beleza, então vamos lá para cada um dos dois agora, né? O sistema nervoso periférico somático, então, né, que é aquele que são voluntários, eles têm tanto os nervos, né, que compõem o sistema nervoso periférico somático, tem tanto ramos sensitivos, que trazem aquela informação que eu falei para vocês, e tem ramos motores, né, ou seja, os sensitivos conduzem estímulos provenientes do ambiente externo ou do ambiente interno também, né, ao sistema nervoso central. E os ramos motores levam impulsos nervosos do sistema nervoso central aos músculos estriados esqueléticos, certo? É aquilo que a gente já estava discutindo mesmo, ok? Faz parte do sistema nervoso periférico somático. E agora o sistema nervoso periférico autônomo. Ele é exclusivamente motor. Então, ele não tem ramos sensitivos, tá? Ele é exclusivamente motor. Estimula a musculatura lisa, como eu falei para vocês, de diversos órgãos, e vasos sanguíneos e a musculatura do coração, que é estriada, mas é a estriada cardíaca, né? É um estriado diferente, tá? O músculo do coração chama miocárdio, ok? O sistema nervoso periférico
autônomo é dividido em dois. É bom vocês anotarem isso, tá, gente? Eu vou passar para vocês o PDF, mas é bom vocês anotarem que é muita coisa, né? Tem o sistema nervoso periférico autônomo simpático e o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, certo? Já ouviram falar? Muito legal isso. Então, vamos lá. O que é? SNPA, Sistema Nervoso Periférico Autônomo, Simpático e Parasimpático. Essas fibras, né, simpáticas e parasimpáticas, elas controlam os mesmos órgãos, mas trabalham em oposição. Então, enquanto uma fibra ou um ramo, né, estimula um certo órgão, o outro ramo inibe um certo órgão. Então, eles trabalham juntos, eles são necessários os dois, né? Eles estimulam o mesmo órgão, mas em oposição. O sistema nervoso periférico autônomo simpático, ele é constituído por nervos espinais que fazem parte das regiões torácica e lombar, né? Lembram que eu falei para vocês dos pares, né, de nervos espinais? E o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, ele é formado por nervos cranianos, certo? E por nervos espinais que partem da região sacral da medula espinal. Então, ele é formado tanto por nervos cranianos quanto por nervos espinais, certo? Só que lembrando, são ramos só motores, não são ramos sensitivos, tá? Então, a gente tem aqui, né, para terminar, exemplo, né, do que o simpático e o parasimpático faz. Por exemplo, com a pupila, o que acontece com a pupila? Enquanto o parasimpático vai contrair a pupila, o simpático dilata a pupila, certo? Isso serve para várias ocasiões, né, na nossa vida, certo? Enquanto o parasimpático estimula o fluxo salivar e lacrimal, o simpático inibe, ok? Isso, nervos que vocês estão vendo aqui são cranianos ainda, né? Enfim, seguindo, né? O parasimpático contrai os brônquios, o simpático dilata, o parasimpático retarda os batimentos cardíacos, o simpático acelera. Então, assim, toda vez, por exemplo, aconteceu alguma coisa, você viu algum animal, algum predador. O que acontece? O simpático acelera os batimentos cardíacos, seus batimentos cardíacos, e aí você consegue correr, né? O sangue flui mais depressa pelo seu corpo, certo? Mas num determinado momento, esses batimentos cardíacos têm que voltar ao normal, e então o que acontece? O parasimpático entra em ação. Né? Então é isso, os dois eles precisam trabalhar juntos, né, para garantir a homeostase do nosso organismo, certo? Então é isso, gente. Aula do sistema nervoso, espero que vocês tenham gostado. E se não entenderem, podem entrar em contato, ok? E agora, na nossa próxima, a gente ainda tem os órgãos dos sentidos para essa aula, certo? Bons estudos para vocês!